Olá, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia, tudo mais linda do dia. mundo. Eu quero nota, mentira. O que, Sara? Eu não entendi nada. Ela falou bonita. Tava iniciando Porque a nota. professora é mais bonita. Ela quer nota. Terceira. bom dia. Para ele. Bom dia, prof. Ela vai. Eu acredito na humanidade, gente. Que não é interesse, é porque né? De vez em quando eu me arrumo, né? Dá para enrolar. Enfim. É só olhar a foto do perfil, vocês viram a foto do perfil, gente. Quando eu me arrumo, Toda linda. Obrigada. Bom dia, prof. Bom dia, porque cada aula já viu já, né, gente? Muito aprofundado, mas enfim. Ó, por questão de organização, eu vou desativar aqui o som, queridos. Deixa que eu fecho, peraí. Isso. Pronto, olha que coisa linda, silêncio, né? Tudo organizadinho, todo mundo vai se entender. Eu adoro essas coisas. Nossa colega Thaí levantou a mão. E aí, Ô, professor, eu quero que a senhora analise o nome de Emily e depois analise o meu nome. Thaíli, Emily, tem o melhor. Anotei, não aparece todo, não. Ô, rapaz, o de Emily tá, Evelyn tá aí indignada. E tem aqui, tem o Por causa melhor da que licença. tá ele colou, Emily Evans, Mas tô não indignada, gente. Tá indignada com o quê, querido? O que foi que aconteceu? É um negócio da aula de ciências que eu tava indignada. Abafa, abafa. Abafa, né? Nada de outras disciplinas. Depois não dá BO, falar que deu bom, né? Então, gente, bom dia mais uma vez aí para quem entrou. Eu lembro que na aula passada, deixa eu aceitar aqui os colegas que estão entrando. Eu não tenho que falar a mesma coisa várias vezes, né? Porque não dá, né, queridos? Mas só para situar aí, sétimo ano, nós vamos corrigir páginas 12 e 13 do módulo 1. Vamos falar sobre o assunto pontuação e faremos também atividade de classe, tá? Então, no primeiro momento aí, você já abre o livro, módulo 1, página 12, para a gente começar a correção. Nosso colega Matheus Oliveira, ele pediu para falar com a gente também. Professor, eu ia perguntar se a senhora estava me vendo, porque minha câmera, minha tela ficou preta do nada. E eu tô travando para a senhora, minha câmera? Ó, primeira pergunta, estou vendo sim e não está travando. Gostei do fone, muito bem. Tá todo equipado, né? Preparou mesmo para online, né? Muito bem. Então, página 12, gente. Tem alguns colegas entrando aqui agora. Eu vou compartilhar aqui o livro. Para hoje estou sem livro. Como você já sabe, todos os professores já estão usando o livro. Então, quem está sem livro, é importante aí, né, tomar as medidas necessárias para providenciar o livro, tá bom? Ó, na página 12, Oséias já riscou aí um pouquinho a tela para a gente, né, Oséias? Nós vamos apagar, Oséias. Deixa eu só desabilitar aqui a anotação que eu vou liberar seu áudio. Pode falar com a gente, Oséias. Ô, prof, foi que eu liguei a caneta, não foi pra riscar não, aí o celular caiu da minha mão e riscou. Pronto, Perdão. tá certo, tranquilo. Beleza. Vou botar aqui pro mouse. Página 12. Deixa eu aceitar Vinícius aqui, gente. Eu estou tentando localizar esse áudio que está ligado. Pronto. A pessoa desligou, né? Desativei aqui para vocês falarem. Vocês levantam a mão, tá certo? João Marcos pediu para falar com a gente. E aí, João? Pro, Oi. feliz Dia da Mulher atrasado. Ah, obrigada, obrigada. Adoro. Ontem foi aniversário da minha irmã. Minha irmã é tão importante que nasceu no Dia da Mulher, né? Ontem foi aniversário da minha prima e do meu tio. Olha que legal, não tem como a gente esquecer esses aniversários, porque são datas comemorativas, gente. E o Dia da Mulher, né? Ela é muito especial, minha irmã. Beijo. Ah, ela não tá me vendo, não, esqueci. Ok, vamos lá. Página 12, eu vejo câmeras assim, né? Eu penso até que eu tô num reality. Enfim, mas vai ficar registrado. Futuramente ela vai ver a leitura de mim. Página 12, vamos lá. Gente, essa página 12 aí, ela começa com a pergunta. Algumas pessoas tiveram até dúvida
e perguntaram para mim no privado. Aí perguntaram, né, esse título da onde? É o título que aparece aí na página 11, tá vendo? É só voltar um pouquinho que tem, leia este título de notícia. Aí a página 12 tem duas perguntas relacionadas a esse título. Então, o título que vocês deveriam ter lido para responder é esse aí, ó. Doces celebram Páscoa de etnias, tá certo? Então, eu percebo que a nossa colega Leti pediu para falar, vamos ouvi-la. E aí, Leti, tudo bem? Tudo, Pro, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. Você está com o livro em mãos, Leti? Sim, Pronto, abra na página 12, viu? Se não estiver aberto ainda. vi, Você fez essa atividade? fiz. Pronto, então você já vai compartilhar com a gente, por favor, Leti, a resposta que você colocou aí na letra A. É uma frase verbal? Por quê? Não, porque não tem verbo. Pronto, então você não identificou nenhum verbo aí nesse título. Doces celebram Páscoa de etnias, não é isso? Sim. Ok, obrigada pela participação, Tá Leti. certo, Pro? Ó, a gente vai conferir daqui a pouquinho. Eu vou só ouvir outros colegas para ver se eles colocaram igual a você e daqui a pouquinho a prova vai colocar o gabarito, tá certo? Mas muito Tá obrigada certo. por participar e parabéns por fazer a atividade. Isso aí. Agora eu quero ouvir nosso colega João Pedro pediu para falar e depois nossa colega Emily. E aí, João? Professora, Oi. era para fazer 13, não? As páginas 12 e 13 eu coloquei, viu? Eu só fiz a 13. Pronto, então você acompanha a correção da página 12 e se tiver dúvida você pergunta, ok? Tá bom, professora. Ok. Emily, depois nosso colega Matheus Oliveira. E aí, Emily? Eu não tenho um livro, mas pelo que a senhora disse, eu acho que sim, é verbal, porque a gente tem a presença do verbo celebrar. Ok, Emily. Obrigada pela participação, muito bem. E nosso colega Matheus Oliveira? Emily disse o que eu ia falar, pronto. Sim. Sim, tem. Talvez. É uma frase verbal? Sim, porque ela tem o verbo celebrar. Ok, obrigada pela participação. E nosso colega João Marcos? Eu liberei agora, consegue? Professora, nossas mentes estão interligadas. Colocou a mesma coisa, não foi? Uhum. Ok. Olha só, obrigada pelas participações. Nossa colega Ana Clara, que entrou aí agora na sala. Só para você se situar, Ana, nós estamos corrigindo a página 12 do módulo 1, tá certo? Primeira questão aí, letra A. E a Pro já explicou para as pessoas que não conseguiram identificar que esse título que a questão pergunta é o título que aparece na página anterior, que tem assim, ó, leia este título de notícia. Aí tem doces celebram Páscoa de etnias, tá certo? Pedro Lins, que é Lívia Galeão, não é isso? Pediu para falar com a gente. Inclusive, nossa colega Lívia tinha até sumido um pouquinho, né, Lívia? Bom dia, Lívia. Consegue ativar seu áudio? Bom dia, Pro. Qual é a página? Página 12. Eu estava sentindo sua falta, Lívia. O que foi que aconteceu? Que você não estava frequentando as aulas? Tem que acompanhar as aulas, viu, linda? E você também não está me dando retorno no WhatsApp. Você sempre dava no passado. Eu quero que aquela Lívia do ano passado volte à tona, tá bom? Qualquer coisa você pode perguntar. Página 12, letra A, gente. Algumas pessoas colocaram aí, olha, não é frase verbal porque eu não identifiquei. Outras colocaram, não é frase verbal. Eu verifico que a nossa colega Ana e o nosso colega Bruno, eles pediram para falar. Bruno, o que é que você quer falar com a gente, Bruno? Bom dia. Bom dia, eu quero falar para a senhora que aqui na rua B a internet está toda caindo a energia. Pronto, tá certo. Se você se sentir prejudicado, você conversa comigo no privado, tá certo? Espero que consiga Certo. acompanhar. Obrigada por justificar. Ana, qual é a sua dúvida, Ana? Eu posso responder alguma questão? Pronto, vamos ter outras questões, aí eu oportunizo que você fale, tá certo? Tá bem. Na Eu letra A, não vou você poder ligar colocou a o quê? câmera porque eu não tô sentado, eu tô deitada na cama. Por que está Aí, deitada na cama, moça? Se é hora da aula? porque a minha casa caiu a internet e a energia. Aí eu tive que descer pra casa da minha avó. Ah, e na casa da sua avó não tem como você ficar sentada? Porque o único lugar que eu sentada minha avó tá usando. Ok, mas na cama tem como a gente sentar também, viu, moça?
Cuidado com esse deitar aí, que a gente pode acabar dormindo. Eu mesmo, se eu deitar aqui, eu durmo, gente, porque eu acordei de madrugada. Tá? Então, vamos ficar espertos. O que é que você colocou nessa letra A, Ana? Qual foi a resposta que você colocou? Eu coloquei. Não, porque não possui verbo. Ok, então vamos analisar direitinho, tá certo? Ó, algumas pessoas falaram, para algumas pessoas não é frase verbal, para outras é frase verbal. O que é que eu quero falar com vocês? Essa frase do título, gente, ela é verbal sim, porque nós temos o verbo celebrar. Então, a resposta aí, ó, quem colocou que não é, vai fazer a correção, tá certo? É uma frase verbal? Sim. Por quê? Pois apresenta, ou contém, né? Vou colocar contém. Contém um verbo, que é o verbo celebrar. Celebrar. Então, por que celebrar é verbo? A gente precisa lembrar que os verbos são palavras que vão indicar ação, fenômenos da natureza, estado. Então, a ação de celebrar alguma coisa, eu celebro, tu celebras, ele celebra, nós celebramos. Então, doces celebram, tá bom? Como a gente já estudou sujeito e predicado, a gente pode perceber aí que doces é o sujeito. Por que é o sujeito? Porque se eu falo doce, o verbo vai ficar celebra, vai para o singular. Então, o verbo ele flexiona no singular, no plural, concordando aí com o sujeito, tá? Pronto, eu errei essa questão, não se preocupe. Significa que você precisa estudar mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de atenção, mas juntos nós vamos conseguir aí melhorar os resultados, tá certo? Eu percebo que a nossa colega Lívia pediu para falar, vamos ouvi-la? Eu posso falar a questão B? Pode sim, Lívia, por favor. E aí, Eu letra B? botei. Eu para ler a pergunta primeiro? Letra B, isso? Eu botei sim, porque só tem um verbo. Isso, muito bem. Então, aí, ó, nós temos a resposta de que é um período simples. Por quê? Por quê? Por quê? Porque junto e sem acento agora, tá? Porque é o porquê explicativo. Porque contém, ou tem, né? Tem apenas um verbo, tá certo? Ou seja, só tem uma oração. Lembrando, para a gente classificar o período como simples ou composto, a gente vai olhar o número de verbos. Tem apenas um verbo? Período simples. Tem dois verbos ou mais? Período composto. Nossa colega Emily pediu para falar também com a gente. Eu ia falar a mesma coisa de Lívia, professora, que era simples, pois tem apenas um verbo. Que bom, significa que vocês estão entendendo o conteúdo. Muito bem. Se alguém colocou que é composto, que não é período simples, é só ter um pouquinho mais de cuidado aí. O que é que eu tenho percebido na turma do 7º? Que alguns estudantes ainda têm dificuldades para identificar verbo, tá bom? Então, a gente precisa sanar, resolver esse problema. Como é que a gente resolve? Estudando um pouquinho mais. Porque se a gente não resolver esse problema, a gente vai ter muitas dificuldades nos assuntos seguintes, tá bom? E antes, eu tinha uma dificuldade enorme de perceber onde tinha um verbo. Aí, graças àquele vídeo que a senhora mandou, eu melhorei. Que bom, tá vendo aí a importância de assistir os vídeos? E quando eu vou procurar os vídeos, gente, eu sempre assisto, às vezes, 2, 3 vídeos para selecionar o melhor, o que eu acredito que apresenta uma explicação de fácil entendimento para vocês, tá? Então, é importante que vocês assistam toda vez que é para colocar o link de um vídeo. Muito bem, Emily. Lívia, e aí, Lívia, o que você tem a nos dizer? Professora, eu esqueci de dizer que eu não mandei a foto por causa que eu tinha recebido o livro sexta-feira, então não era dia da aula da senhora. Aí eu não mandei. Pronto, tá certo. Ok, Mas eu fiz. justificado, ok. Muito bem. João Pedro, quer falar com a gente? E aí, João? Professora, aquele vídeo que a senhora botou do português fácil, eu já tinha visto aquele, Que bom. que eu estava com a dúvida, eu fui buscar, já fui naquele lá, e quando a senhora falou, esse cara. Ajudou bastante, não é isso? Tá vendo a importância da gente fazer as questões, assistir os vídeos? Muito bem, que bom. Eu gosto desse retorno. Eu só sabia o que era verbo, eu não sabia o que era período e oração. E Depois agora eu você fiquei já sabendo. sabe, não é isso? Exatamente. Muito bem. Eu gosto desse retorno, gente, porque significa que a intenção, o objetivo, ele foi alcançado. Qual é o meu objetivo? Contribuir para o aprendizado de vocês da melhor forma, uma aprendizagem significativa. E ao receber esse feedback, eu fico feliz, né, que o material disponibilizado, ele tem, os materiais, né, tem ajudado aí vocês nesse desenvolvimento. Muito bem. Agora a gente terminou a correção da página 12. Antes da gente ir para a página 13, eu
quero ouvir também nosso colega Eric, que ele pediu para falar. Olá, Eric. Oi, Pro, bom dia. Bom dia. Eu acabei de entrar, foi porque eu perdi o intervalo, eu cheguei atrasado. A gente tá fazendo que página agora? Página 12. A gente acabou de corrigir letras A e B. Você fez a atividade da página 12? Isso. Pronto. Aí você vai conferir se as respostas que você colocou estão de acordo com as respostas que aparecem aí na tela, tá bom? Em vermelho, na cor vermelha. Caso você identifique algum erro, você conserta, tá bom? E durante a aula, se tiver alguma dúvida, você levanta a mão para poder perguntar. Obrigada. Nada. Nosso colega Vitor também pediu para falar. E aí, Vitor, qual é a sua dúvida? Oi. Eu não tenho livro, eu fico só prestando atenção na aula, né? Isso. Quem não tem livro só fica prestando atenção na aula, né? Infelizmente, sim, porque nós estamos fazendo tudo com o livro. E aí eu vou precisar que você preste bastante atenção. E se você tiver dúvida, Vitor, você vai me perguntar, tá bom? Para que você não fique aí prejudicado por causa da ausência do livro, tudo bem? Sim. Qualquer coisa pode perguntar. João Marcos pediu para falar com a gente. E aí, João? Ô, Pro, eu tive uma ideia sobre o que a senhora pode fazer com o que está sem o livro. Sim. Duas, na verdade, agora. Que tipo a Prolídia, ela, depois das aulas, às vezes, ela passa uma atividade com slide para copiar e responder no caderno. Quem não tem um livro, e passa uma atividade no livro. Outra possibilidade é a senhora tirar print dessas imagens aí do livro e disponibilizar no grupo, para quem não tem, copiar e responder. Isso, eu já fiz até isso aí, o primeiro caso que você falou, né? Lembra que no início eu colocava atividades para quem não tem livro? Eu falei, gente, só vai copiar quem não tem livro. Só que, se a gente pensar, a carga horária, nós só temos 4 aulas de português. Aí agora, no momento, eu estou precisando compartilhar o livro. Aí não tem como eu compartilhar um slide e um livro ao mesmo tempo. Então, a orientação que nós recebemos da coordenação é utilizar o livro didático. Por que a Pro não vai colocar o print do livro lá no grupo ou pedir que vocês copiem o livro? Porque eu não tenho autorização para isso. Então, a indicação é que os alunos que estão sem livro precisam, o responsável, entrar em contato aí com a coordenação da escola para poder pegar o livro. Aí eu não tenho autorização para liberar, tipo, cópia, né? Para copiar no caderno que é do livro, não. Utilizar o livro quando for atividades no livro e caderno, quando for atividade no caderno. Mas hoje eu tenho atividade de classe que é no caderno, então todo mundo vai fazer atividade de classe hoje. Mas obrigada pelas sugestões, viu, João? Sua mente é bem produtiva, muito bem. Ok. Gente, e continuando, vocês viram aí que na continuação da página 12, revisa conteúdos que nós já vimos, né? Então, vocês têm aí o conceito de frase, de oração, de período, tá certo? E eu lembro que algumas pessoas questionaram para o que é locução verbal na aula anterior. Vejam que o livro aí, ó, traz para vocês uma explicação de locuções verbais, né? A gente precisa saber diferenciar locuções verbais de um único verbo. Porque se eu tiver uma locução verbal, eu não vou dizer ali que é um período composto, continua sendo período simples. Por que continua sendo período simples? Porque locuções verbais vão equivaler a um único verbo, a uma forma simples verbal. Porque quando eu digo, ó, vou viajar, o sentido é o mesmo de viajarei. Aqui eu tenho o verbo ir e o verbo viajar. No entanto, eu tenho apenas uma oração, porque locução verbal não quer dizer que eu vou ter 2 ou 3 orações. Uma locução verbal equivale a um verbo, tá? Então, por que está? Lembre-se, porque vocês já estudaram locuções verbais no ano anterior. É só para vocês relembrarem e nos anos anteriores também, tá certo? Letícia levantou a mão, vamos ouvi-la. E aí, Leti? Ô, Pro, antes da senhora passar esse assunto, eu já tinha feito um resumo sobre ele. Muito bem, muito bem. Essa estratégia de fazer resumo é muito válida, é positiva e é muito importante. Muito bem. João, você pediu para falar ou foi daquela hora que a mão ficou levantada? Foi daquela hora. Ah, pronto, ok. Então, gente, vocês têm aí a oportunidade, né? Lembrando, quando a gente fala para as pessoas que não estavam, ó, frase é um conjunto de ideias, eu posso ter uma frase com a única palavra, com 2 ou mais, sendo que a única exigência é que essas palavras, esse conjunto de palavras tenha sentido. Eu tenho frase nominal, que é sem verbo, eu tenho frase verbal. Nosso colega Raislan está entrando, aguardar alguns segundos.
para que ele saiba do que nós estamos falando. Bom dia para quem entrou agora, nosso colega Raislan. Nós estamos aí fazendo aí a revisão da página 12. Até agora, nós já corrigimos, Rai, as questões da página 12, tá? Então, o Pro voltou aqui para você visualizar, ó. Aí você vai conferir se as respostas que você colocou na letra A e na letra B estão de acordo com essas que aparecem de vermelho. Se você perceber que a sua resposta precisa ser mudada, você faz alteração. Caso não, pode deixar que você colocou. Enquanto o nosso colega Rai verifica a resposta, eu observo que a nossa colega Ana Júlia, ela quer falar com a gente. E aí, Ana? Ô, professora, Oi. no dia que a senhora passou a atividade, a senhora passou 12 e 13, não foi? Uhum. Eu fiz as duas. Isso, muito bem. Ô, Glória. Acompanhou a correção? Deu para você acompanhar a correção? Deu. Eu fiz certo. Fiz do jeito que a senhora botou lá. Ótimo, tá toda equipada hoje, tá que nem Matheus aí com o microfone. Muito bem, vocês estão muito pesados nas aulas online, né? Muito bem, muito bem. E o seu áudio até melhorou com esse equipamento, Ana, que estava bem distante. Foi, tava bem né? distante, eu Que percebi. bom. Graças a Deus, querida, muito bem. Vamos continuar então. Então, revisando, né? A gente já sabe o que é frase, enunciados que possuem sentidos, a gente sabe sentido, a gente sabe que nós podemos ter frases nominais, frases verbais, tudo isso o sétimo ano já sabe. E a gente sabe também que quando as frases são verbais, elas são orações, né? Então, a oração é um conjunto de ideias. Claro, se é uma frase, significa que ela precisa ter sentido também. E a exigência para que seja uma oração é a presença de um verbo. Então, se aquela frase tem um verbo, além dela ser frase verbal, ela é chamada também de oração, tá bom? Até então, sétimo ano já sabe disso. Continuando, nós temos aí a explicação de período, né? Período, deixa eu apagar aqui que eu escrevi sem querer. Período vai ser um conjunto de ideias. Então, nós vamos ter frases aí nos períodos que expressa sentido completo. O período também precisa ter sentido. Constituído de uma ou mais orações. Então, a partir do momento que eu tenho uma oração, eu posso classificar os períodos. Ou seja, nós não vamos classificar os períodos em frases nominais, porque precisa ser orações, ou seja, frases verbais, para que a gente chegue à conclusão se é um período simples, se é um período composto. Continuando aí, ó, a explicação de período simples, quando é formada apenas de uma oração. Quando é que eu sei que tem uma oração? A gente já viu que para contar as orações, a gente precisa contar o número de verbos. Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, uma locução verbal, uma oração, tá certo? Período simples, quando eu tenho uma oração. Período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. Até aqui, coisas que nós já vimos. Continuando agora, nós vamos para a correção da página 13. Eu passei também para que vocês fizessem. Deixa eu acertar aqui nosso colega Tyson. Então, página 13 do módulo 1. Aguardar um pouquinho. Bom dia para quem entrou agora, nosso colega Tyson, que eu estava até sentindo saudade, né, Tyson? Neste momento, Tyson, a prova está na página 13 do módulo 1. Eu vou ligar aqui seu microfone para você dar um retorno para a gente. Pode ligar seu microfone, Tyson, por favor. Bom dia. Bom dia, Pro. Como é que você está? Você desligou o microfone, viu? Eu ativei novamente. Pode ligar seu microfone, Tyson. Eu estou bem, Pro. Que bom. Olha só, eu estou bem, graças a Deus. Que bom que você está bem. Estava sentindo sua falta. Você já está com os livros em mãos? Hã? Você já pegou os livros? Já. Pronto. A prova está na página 13 do módulo 1. Página 3 do módulo 1, é? Página 13. Tá. Viu? A Pro já corrigiu página 12. Depois, Tyson, me chame no privado para a gente conversar um pouquinho dos assuntos que já foram vistos antes de você entrar nas aulas, tá bom? Ok. Então, Lívia pediu para falar e João Pedro também. Vamos ouvir nossa colega Lívia? Professora, posso falar a letra A? Pronto, pode ser. Você já lê a questão 10 e as letras A e B. Só aguarde alguns segundos, Lívia, que tem mais colegas entrando aqui, para eles acompanharem a correção do início.
Enquanto você aguarda, nosso colega João Pedro pediu para falar também. E aí, João? Professora, eu entendo bastante, assim. Eu entendi até, primeiro, eu entendi foi de português, assim, eu não estava entendendo, era muito de redação. Mas com o português, os vídeos, já entendi bastante. Graças a Deus, que bom. Fico feliz por ter esse retorno. É assim mesmo, ó, quando vocês tiverem dificuldades, é normal, tá certo? Então, vocês têm ali o professor para auxiliar vocês. Se o professor explica de uma forma e que vocês não conseguem entender, vocês podem falar, professor, eu não entendi. Porque nós, professores, vamos pensar em outras maneiras de explicar o assunto até você entender. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, se precisar que voltemos a algum ponto, é só falar, tá certo? Eu Vocês sou sabem. assim também, professora. Quando eu não entendo um assunto, eu vou muito a fundo até eu entender. Isso é bom, isso é bom. É uma estratégia muito válida e com certeza você tende a ter muitos resultados positivos fazendo isso, tá? Agora, para quem entrou aí agora, nós estamos na página 13. Vamos começar a corrigir a página 13. Já corrigi a 12, que foi a atividade que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Nossa colega Lívia, ela vai falar com a gente aí, ler a questão 10, o texto, e compartilhar a resposta que ela colocou na letra A. Pode continuar, pode começar, por favor, Lívia. Professora, Oi. eu botei na letra A, período composto. E o texto que você não leu e a questão? Ah, é para ler? Isso. Tá bom. Leia o título e a linha fina da notícia a seguir. E depois responda as questões. Lívia, antes de você ler esse texto, leia esse quadrinho roxo para a gente entender o que é uma linha fina, por favor. Ok. Linha fina é uma frase que acompanha o título de um texto jornalístico, ou seja, notícia ou reportagem, complementando o título ou acrescentando alguma informação relevante sobre o assunto tratado. Uma pausa, por favor, Lívia, obrigada. Então, para vocês, o livro, ele se preocupou em trazer o conceito aí de linha fina, por mais que vocês já saibam, porque nós estudamos o gênero notícia no passado, no 6º ano, e vocês viram que é uma linha fina. Este ano, vocês com certeza já ouviram falar disso com o professor Abraão. Então, linha fina, gente, é a frase que vai acompanhar o título, tá certo? E essa frase aí, ela vai acrescentar alguma informação importante, relevante sobre o assunto. Então, quando a gente entende o que é linha fina, a gente consegue perceber a linha fina desse título aí, não é isso? Ó, a linha fina começa em personagens e vai até contar, ok? Pode continuar a leitura, por favor, Lívia. Turma da Mônica sai dos quadrinhos e chega aos cinemas após 60 anos. Personagens estreiam nesta quinta-feira, 27, seu primeiro longa com atores, mas tem muito mais histórias para contar. Ok, obrigada, Lívia. Então, aí, depois de vocês fazerem essa leitura, a letra A pede para que vocês classifiquem os períodos. O que é classificar período? Quando for para vocês classificarem os períodos, significa que vocês terão que dizer se tratam de períodos simples ou períodos compostos. Muito bem. Leia aí a resposta que você colocou na A, por favor, Lívia. Período composto. E você identificou os verbos aí que aparecem? Porque se você diz que é composto, tem mais de um verbo, não é isso? Quais são os verbos que aparecem? Eu achei alguns. Sai, isso. Chega, no título, e na linha fina eu estreiam e cadê o contar? Isso, muito bem, Lívia. Então, antes da gente observar aí a resposta, a prova vai só destacar aqui os verbos. A questão não está pedindo para destacar os verbos. Mas como eu tenho percebido que alguns estudantes ainda têm dificuldade para identificar verbos, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou identificar com vocês para que vocês resolvam essa questão, tá certo? Então, aqui no título, como Lívia bem disse, nós temos o verbo sair, ó. Mônica sai. Chegar, ó. Chega, tá vendo? Depois, aqui no título, na linha fina, nós temos aí, ó, estreia, de estrear. Depois, nós temos o verbo ter, acho que a Lívia não falou o verbo ter, não foi, Lívia? O verbo ter, isso, então nós temos aí também o verbo ter. E contar, que você disse muito bem. Então, nós temos aí, gente, no título, 2 verbos e na linha fina, 3 verbos. Se nós temos mais de um verbo, significa que esses períodos são períodos o quê? Compostos, né? Então, a resposta da letra A
período que Lívia acertou. Muito bem, Lívia. Gente, o aplicativo avisou aqui que daqui a 10 minutos vai encerrar, e todo mundo já sabe que encerrando antes da aula terminar, vocês voltam lá ao grupo do WhatsApp e clicam no mesmo link. Deixa eu colocar aqui. Mudou a cor? Não, eu gosto de vermelho, eu quero vermelho. Ah, porque eu mudei do... Eu sou exigente, né, gente? Eu coloquei do... Diferente. Ah, porque eu coloquei o texto do Zoom, não coloquei do livro. Então, períodos compostos, tá? Alguém ainda tem dúvida? Eu verifico que Cauã pediu para falar com a gente, Ana Júlia, Jackson e Eric. Vamos ouvir nosso colega Cauã primeiro? E aí, Cauã, qual é a sua dúvida? Bom dia. Bom dia, professora. Meu celular está descarregando. Pronto. Você não colocou para carregar no intervalo, não? Não, é porque estava uns 30%. Pronto. Então, se você sair da sala, eu vou saber que é por isso, tá certo? Está conseguindo acompanhar a correção direitinho? Você desligou o microfone. Está conseguindo acompanhar a correção, Cauã, direitinho? Tem alguma dúvida? Não, tô. Pronto. Está acompanhando, não é isso? Sim. Pronto, ok. Qualquer coisa você pede para falar. Também nossa colega Ana Júlia, depois nosso colega Jackson. E aí, Ana? Ô, professora, na hora que tá fazendo essa atividade, aí para classificar aí eu botei, eu acho que é períodos compostos, mas eu falei, eu tenho certeza absoluta que tá errado, e eu vou ter que apagar isso aqui pra copiar. Aí na hora que a senhora falou composto, tirou um cargo das minhas costas, eu acertei. Agora você já entende por que é composto, né? Na próxima não vai ter esse negócio. Não vou ter mais, não. Muito bem, muito bem. Ok, Ana. Foi chute certeiro. Né? Agora, Jackson. Eu me acabo de rir com vocês. Jackson. Ô, professora, eu posso falar minha resposta? Da letra B? A. Pronto, você colocou o que na letra A? Ah, tudo a mesma coisa mesmo. Eu coloquei tudo verbo. Estava lá no texto e no final eu coloquei período composto. Pronto. Agora você precisa prestar atenção numa coisinha, Jackson. A questão ela não pede para você dizer quais são os verbos, não, viu? Só classificar o período. A Pro destacou os verbos aí porque ela tem percebido que alguns estudantes ainda têm dificuldades para identificar os verbos. Aí eu selecionei os verbos, mas na letra A você só vai colocar aí que é período composto, tá bom? Ah, é fácil. Tá dando para entender direitinho? Tem alguma dúvida? Não. Ok, tudo bem. Obrigada, Jackson. Nosso colega Eric também pediu para falar. E aí, Eric? Pro, eu tô com dúvida em identificar o verbo. Pronto, ok. O que a gente precisa lembrar, Eric? Quando a gente fala de verbo, verbo é uma classe gramatical, não é isso? E os verbos, eles podem indicar ação, estado, fenômeno da natureza, tá certo? Os verbos, eles sofrem flexões. Como assim, Pro? O que é flexionar? Ele vai mudar, variar de acordo com algumas situações, algumas necessidades. Então, o verbo ele pode se flexionar em tempo, ele está no presente, no passado, no futuro. Ele pode se flexionar em número, singular, plural. Ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda, terceira do singular. Quem são? Eu, tu, ele. Ou primeira, segunda e terceira do plural. Nós, vós, eles. Então, o verbo ele vai passar por essa mudança. O que acontece? Em língua portuguesa, nós temos 3 conjugações verbais. Então, os verbos podem ser da primeira, da segunda, da terceira conjugação. E como é que eu sei a que conjugação pertence? Por causa das vogais. Por exemplo, os verbos quando estão no infinitivo, eles terminam em AR, ou em ER, ou em IR. Como assim, Pro? O verbo cantar, por exemplo, termina em AR. Então, isso significa que ele é da primeira conjugação. O verbo beber termina em ER, significa que ele é da segunda conjugação. E o verbo sair termina em IR, significa que ele é da terceira conjugação. Os verbos eles podem ser flexionados, como eu já disse há poucos segundos.
Então, o verbo cantar, por exemplo, quando eu conjugo no presente indicativo, eu digo: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Olha a mudança que o verbo vai sofrendo para concordar em número, em pessoa, quando eu faço a conjugação. Então, por exemplo, Eric, nesse título aí tem assim, ó, Turma da Mônica sai dos quadrinhos. Perceba que Mônica, ela executou a ação de sair. Então, o verbo aí sai, que é de sair, ele está indicando ação. Quando eu digo e chega ao cinema, significa que Mônica, a Turma da Mônica, está praticando a ação de chegar até os cinemas. Quando eu digo personagens estreiam, olha a ação de estrear aí, tá certo? Quando eu digo com atores, mas tem muito mais histórias né? Tem muito mais histórias. Olha aí o verbo de estado, tá certo? Quando eu digo para contar, a ação de contar histórias. Então, essas palavras aí que estão na cor laranja são verbos da língua portuguesa, indicam ação, indicam estado. Eu posso conjugar, por exemplo, se ao invés de Turma da Mônica fosse Turma da Mônica e público leitor, o verbo ia ficar sai? Não, ia ficar saem, porque eu precisaria colocar no plural, porque agora não tem mais o termo no singular, tá certo? Então, o verbo, ele vai flexionando nessas questões. Eric, você conseguiu entender melhor depois dessas informações que eu passei? Eu consegui. Pronto. Eu não sei se você entrou depois, mas como a nossa colega Ana Júlia falou, Ana Júlia não, Emily, falou, o nosso colega João Pedro também falou, tem um tempinho que a Pro colocou lá no grupo do WhatsApp um vídeo que explica melhor sobre a classe gramatical verbo. Se você não encontrar esse vídeo, você vai me chamar no privado e pedir esse vídeo. Os seus colegas disseram que depois que assistiram esse vídeo, caso você não tenha assistido, eles melhoraram bastante a compreensão de verbo, tá? Aí você pode depois procurar e, se não encontrar, me chamar para pedir e assistir para resolver melhor as suas dúvidas, tá bom? Nossa colega Ana também pediu para falar, Ana Clara. E aí, Ana? Ô, professora, eu queria falar que na questão 1, eu pensei que o título era Reflexões sobre a Língua, orações. Isso, algumas pessoas confundiram mesmo. Mas agora você já sabe que o título é embaixo, né? Quando aparece assim, leia o título. Eu pensei que era esse, por isso que eu botei que não tinha verbo. Ah, entendi. Ok, então. Obrigada por justificar, viu, Ana? Ok. Agora a Ana Júlia também quer falar com a gente. Ô, professora, quando a senhora estava explicando aí, eu percebi aqui que Turma Mônica sai. A senhora falou que, acho que é do terceiro verbo, terceiro lugar, I e R. Então, sai tá no terceiro verbo, né? Na terceira conjugação, isso. Faz parte da terceira conjugação, isso. A gente vai saber... toda frase que acabar com I e R é da terceira conjugação. Todo verbo que, quando estiver no infinitivo, o que é infinitivo? Uma das formas nominais do verbo. Quando o verbo ele está com AR, ou ER, ou IR no final, significa que ele está no infinitivo. Sai é do verbo sair, que é com IR no final, significa que ele pertence à terceira conjugação. Entendi agora. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não. Não? Ok. Jackson e João Marcos. Jackson, e aí, Jackson? Deixa eu liberar seu áudio aqui, Jackson. Pode ativar seu microfone. Ô, professora, você pode enviar para mim no privado? Eu não vi, não. O vídeo? Posso sim, eu só vou pedir para você me chamar no privado do WhatsApp, porque eu não tenho seu número salvo. Aí você me chamando, eu encaminho, tá certo? Certo. Pronto, obrigada. Agora, nosso colega João Marcos. E aí, João? Sobre o verbo, uma dica é tentar conjugar ele, tipo, sai, de sair. Eu saio, tu sais. Não é tu sais. Mas tenta conjugar.
Tipo, suco não tem como tu conjugar. É um suco, tu suca, e nós sucamos, vós sucais. Isso é uma boa estratégia também. É uma boa Mas estratégia. entrar tem como.